Olá, sou a professora Josilene. Na nossa aula de ciências hoje, nós iremos dar continuidade ao conteúdo sobre energia elétrica e magnética e em seguida iremos para o conteúdo de energia térmica. O ímã é um objeto capaz de atrair alguns metais. Essa propriedade é chamada de magnetismo. O espaço ao redor do ímã, influenciado pelo magnetismo, é o campo magnético. Quanto mais próximo o objeto de metal estiver do ímã, maior será o poder de atração do campo magnético. Por isso, geralmente é preciso aproximar o ímã dos corpos metálicos para que ele os atraia. Então, como nós vimos no vídeo, o ímã ele é composto de dois polos, o polo norte e o polo sul, né? Os elétrons eles saem pelo polo norte e retornam pelo polo sul, fazendo movimentos circulares, criando campo magnético. Então, quando colocados próximos aos ímãs, né, alguns metais eles são atraídos pelo ímã. Vejamos alguns objetos, né, que podem ou não ser atraídos pelo ímã. Nós temos um ímã, uma borracha, uma bola, uma moeda e um clipe. Qual desses objetos ele é atraído pelo ímã? O clipe e a moeda, porque eles possuem metal. Atração e repulsão. Um ímã tem duas zonas opostas, polo norte e polo sul, nas quais a capacidade de atração é a mesma. Se aproximamos dois polos diferentes, os ímãs se atraem. Como nós vimos, ele tem dois lados, né? O polo norte e o polo sul. Quando nós colocamos o polo sul e o polo norte, eles irão se atrair. Se aproximamos dois polos iguais, os ímãs se repelem. Então, se eu colocar, por exemplo, polo sul e polo sul, eles irão se repelir. Polo norte e polo norte, vai acontecer a mesma coisa. Irão se repelir. Os usos do magnetismo. Os ímãs são usados em bússolas, jogos, enfeites de geladeiras, entre outros. Televisão, computador, rádio e telefone celular são exemplos de aparelhos que têm algum tipo de ímã em seu interior. Nós estamos vendo no exemplo um trem de levitação. Os trens de levitação magnética são movimentados basicamente pela interação entre os ímãs presentes no trem e os ímãs do trilho. A bússola e o magnetismo terrestre. A bússola é uma das grandes invenções tecnológicas da humanidade. Ela permitiu determinar as direções. Isso favoreceu a exploração marítima e possibilitou uma grande revolução no comércio mundial. A bússola funciona porque o planeta Terra apresenta um campo magnético. A agulha da bússola fica suspensa e se orienta pelo caminho magnético da Terra, indicando a direção norte e sul. Então, acredita-se que haja no núcleo externo da Terra ferro e níquel em estado de fusão, a cerca de 3.000 quilômetros de profundidade. Esse fluido está em constante movimento, o que gera correntes elétricas e, por consequência, um campo magnético. E enquanto as agulhas das bússolas, né, como a gente viu, a agulha da bússola ela fica suspensa e se orienta. Por que isso ocorre? Então, as agulhas das bússolas elas são feitas de metal imanato, ou seja, metais que adquirem propriedades magnéticas. É por isso que ela fica indicando a direção, né? A temperatura dos corpos tem relação com a energia térmica. Quanto mais energia térmica há em um corpo, maior é a sua temperatura. Para determinar a temperatura de um corpo, usa-se um termômetro.
Por meio da pele, é possível ter uma percepção subjetiva da temperatura dos corpos. A sensação de quente ou frio, porém, não nos permite saber a que temperatura está determinado corpo com precisão. Por isso, utilizamos os termômetros para indicar a temperatura dos corpos. Quando dois corpos apresentam temperaturas diferentes, ocorre transferência de calor entre eles, até que os dois corpos atinjam a mesma temperatura. Assim, o corpo mais frio esquenta e o mais quente esfria. Há materiais que conduzem o calor, como o ferro e o alumínio, enquanto outros são isolantes térmicos. Então, a energia térmica passa pelo metal da panela com facilidade, por isso nos queimamos ao tocá-la. Mas a colher de pau é feita de material isolante, por isso podemos segurá-la. Produção e uso de energia térmica. A energia térmica pode ser obtida aproveitando-se a luz solar ou queimando-se diferentes materiais combustíveis renováveis ou não renováveis. Por exemplo, nós temos o fogão a lenha, painel de aquecimento solar, indústria de produção de aço e a usina termoelétrica. Então, nos fogões a lenha, a madeira substitui o gás natural que serve de combustível nos fogões convencionais. Nos painéis de aquecimento solar, a captação e transferência de calor para a água, que é aquecida. Em alguns processos industriais, como a produção de aço, é necessária a grande quantidade de energia térmica que é gerada pela queima de carvão mineral. Nas usinas termoelétricas, a energia térmica obtida pela queima de carvão, gás natural ou petróleo é transformada em energia térmica.